Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 8. Antes de iniciar a aula, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para assistir essa aula. Além disso, este conteúdo tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão muito úteis para você. Primeiro, existe o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado. Mas, além do cronograma da aula, tem também a nossa aula atividade. O que é aula atividade? Ela serve para verificar o seu aprendizado. Quando você terminar de assistir a aula, é importante você fazer a aula atividade. Caso tenha ficado com alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum de dúvidas ou comentários onde você pode deixar as suas questões. Seria também um prazer muito grande poder interagir com você. Se quiser comentar nesse vídeo, sinta-se à vontade. Estamos começando nesta nova maneira de lidar com a EBD. Eu espero que o conteúdo continue sendo de qualidade e que seu aprendizado continue sendo muito bom. Tudo bem? Para começar, eu quero apresentar para vocês o cronograma da aula. A nossa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto histórico do profeta Naum. Na segunda sessão, eu quero fazer explicações sobre Naum, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 7. Aqui, eu só preciso destacar a vocês que muitas pessoas dizem ser o versículo 7, talvez o versículo chave de Naum. Nós vamos tentar descobrir isso juntos. Por último, na terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações sobre tudo que vimos acerca do profeta Naum. Começando então essa primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que Naum apresenta a sua mensagem. Naum foi um profeta que é levantado por Deus para entregar uma mensagem ao Império Assírio. E aqui eu acho que é muito importante você estudar Naum e Jonas juntos para você compreender a mensagem, o juízo e a maneira como cada um dessas pessoas, em momentos distintos da história, estão lidando com o que Deus está falando. Quando Naum vai entregar a sua mensagem, o Império Assírio estava vivendo os seus melhores dias, estava vivendo uma fase muito boa. Apesar dessa ser uma fase muito boa para o Império, a mensagem de Naum trata exatamente sobre a condenação que o Senhor estará trazendo aos poderes assírios e estará trazendo à sua capital. Então, essa é uma mensagem de juízo, mas também é uma mensagem de esperança para Judá. Por que Judá? Porque Judá tem sido oprimido pelo Império Assírio. Se você assistiu a aula de número 6, na aula de número 6, onde eu explico sobre o profeta Jonas, é possível perceber a maneira como Jonas entrega essa sua mensagem de juízo a Nínive, mas na mensagem de Jonas, nós percebemos também que havia um espaço para o arrependimento daquelas pessoas. Por isso mesmo que Jonas resiste dizendo não querer ir até eles. Porque Jonas sabe que se eles se arrependerem, ao invés do juízo, Deus irá ter misericórdia. O foco da aula foi examinar esse texto. E se você já assistiu, você sabe disso. Se você não assistiu, aqui tem uma playlist com todas as aulas. Eu indico que você assista. Quando nós chegamos aqui em Naum, a mensagem do profeta, apesar de ser para os assírios, ela é diferente em relação ao seu conteúdo. Porque enquanto a mensagem de Jonas havia um espaço para o arrependimento, aqui na mensagem de Naum não há espaço para arrependimento. Tudo que essas pessoas fizeram até o exato momento em que Naum está anunciando a sua mensagem gera sobre eles uma culpa que leva a um ponto crítico. O ponto crítico de a única solução, a forma como eles estão tratando Deus e a sua obra ser o juízo. E aí o profeta pretende deixar claro exatamente isso, né? Que a ira de Deus será derramada sobre eles.
mesmo sendo uma mensagem de juízo, e por isso que é tão importante essa comparação com o profeta Jonas, os assírios não ficaram nem um pouco preocupados. Isso porque, como a própria mensagem do profeta anuncia, eles se consideravam muito fortes, bem resolvidos em questões políticas. Como eu disse agora há pouco, eles estão vivendo uma fase muito boa. Então, quando eles ouvem essa mensagem de Naum, eles não sentem o mesmo impacto que aquelas pessoas sentiram ouvindo a mensagem de Jonas. Eles desprezaram completamente qualquer perigo ou qualquer medo em relação ao juízo de Deus. Por isso que o profeta Naum faz questão de destacar os atributos de Deus que está anunciando essa mensagem. Porque mesmo que eles se sintam envaidecidos pelo seu poder e pelo seu status social, quem está anunciando essa mensagem a eles é muito mais forte do que eles. Quem está falando com eles é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor está afirmando que esse juízo que virá contra os assírios é inevitável. Então, é dentro dessa apresentação do poder de Deus e da soberania de Deus que trará um juízo que Naum, então, entrega a sua mensagem e que nós descobrimos as características dos dias em que Naum está profetizando. Por exemplo, veja comigo capítulo 3, versículo de número 8. E aqui nós vamos conseguir perceber nesse texto como a mensagem de Naum, as características do que ele está dizendo, anunciam para a gente quais são os dias em que ele profetizou. Capítulo 3, versículo 8. Acaso você é melhor que a cidade de Tebas, situada junto ao rio Nilo e cercada de água? Por todos os lados era protegida pelo rio, e as águas eram seus muros. O que nós percebemos aqui? Naum está dizendo que quando ele anunciou a sua mensagem, a Tebas já havia sido destruída. A cidade de Tebas ela foi destruída por volta do ano 663. Além disso, como eu acabei de dizer a vocês, Naum entrega a sua mensagem quando o Império Assírio está gozando de muito prestígio, muita força e muito poder. O que faz com que, muito provavelmente, quem está governando sobre a Síria seja o imperador Assurbanipal. Porque Assurbanipal é o último grande imperador assírio antes do império entrar em declínio. E Assurbanipal morreu por volta do ano 626. Nesse sentido, observando aí o mapa comigo, muito provavelmente Naum entregou a sua mensagem entre esses reis. Eu queria destacar aqui para vocês, muito provavelmente entre os períodos de 663, quando nós temos aqui exatamente o reinado de Manassés, até Josias. Esse período é um período provável em que ele entregou sua mensagem. Assurbanipal morreu em 626. Prioritariamente, os intérpretes acreditam que ele entregou sua mensagem aqui no período de Manassés, muito provavelmente no último ano ou nos últimos anos em que Manassés foi rei, por volta do ano 642. Então, nós sabemos que o reino do norte, que é Israel, já havia sido destruído, né? A Síria domina toda esta região e está oprimindo aqui o reino do sul, que é Judá. E é nesse contexto que Deus levanta Naum para profetizar quanto à Síria, que está ali em cima. Eles estão ali em cima se sentindo empoderados por causa da sua condição e por causa da sua situação. Para entregar essa mensagem de juízo de Deus, Naum faz a utilização de dois recursos literários muito interessantes. Naum se utiliza de muitas imagens e de muitas perguntas retóricas para apresentar uma grande quantidade de metáforas para dar o peso da mensagem que ele quer transmitir. A mensagem de juízo a Nínive e a mensagem de libertação a Judá. Esse recurso de utilizar imagens e retórica é tão bem utilizado pelo profeta Naum, que depois da gente ler o seu texto e ouvir a sua mensagem, essas palavras de Naum, elas parecem
parecem que se tornam vivas, elas ganham um peso muito grande. Eu desejo mostrar isso para vocês, iniciando a nossa segunda sessão, onde eu quero explicar para vocês exatamente a partir do versículo de número 2. Iniciando então a segunda sessão, veja comigo a mensagem do profeta a partir do versículo 2 e eu quero explicar até o versículo de número 7. O texto diz assim: O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para os seus inimigos. Bom, o que nós temos aqui? O profeta começa dizendo que Deus é zeloso e Deus está dedicado em manter a sua própria honra. Tem uma imagem que eu acho que é uma imagem muito precisa para a gente entender o que se trata este zelo do Senhor. Não sei se você já viu um pardal enfrentando um forte gavião. Geralmente, quando um gavião tenta invadir o ninho de um pardal, que é um pouco frágil em relação ao gavião, um pequeno pardal enfrenta e tenta a todo custo chotar o gavião dali. Mesmo sabendo que não vai conseguir, porque o gavião está procurando alimento. E por que o pardal, de forma tão ousada, tenta lutar contra um gavião? Porque ele está tentando preservar o seu ninho, preservar os seus filhotes. A noção de zelo, que é apresentada aqui pelo profeta Naum, é essa mesma noção. O Deus que é criador de todas as coisas está preocupado com aquilo que ele criou. O Deus criador de todas as coisas não está satisfeito com a maneira como a sua criação tem sido administrada e tem sido destruída pelo Império Assírio. Deus não permitirá isso. Por isso que o profeta recorre a essa imagem da vingança. Veja que isso aparece aqui no texto e é muito importante frisar este aspecto, né? A imagem da vingança, ela é uma imagem muito forte aqui no profeta. Deus não permitirá que a sua criação seja destruída, por isso ele vai se vingar. A vingança aqui no sentido tem a ver exatamente com Deus trazer juízo aos assírios pela forma como eles têm tratado a criação de Deus. A idolatria, cobiça, brutalidade, a forma como eles tratam outras nações, tudo isso está insultando a honra do Senhor. E aqui, mais uma vez, eu faço uma comparação com a mensagem de Jonas, porque quando Jonas anuncia sua mensagem para Nínive no século 8, aquelas pessoas se arrependem, aquelas pessoas alcançam a salvação do Senhor. Mas agora, apenas 100 anos depois, essas mesmas pessoas não se arrependem em relação à mensagem do Senhor. Por isso que essa imagem da vingança é uma imagem que expressa exatamente a justa medida por aquilo que eles têm feito. Deus tem falado com essas pessoas há já algum tempo. E ao invés de ouvirem a voz de Deus, eles têm tratado a criação do Senhor como bem entendem. E nesse sentido, quando a gente fala da vingança, a Bíblia faz questão de dizer que a vingança só pertence ao Senhor. Apenas o Senhor é justo o suficiente para tomar decisões imparciais e fazer justiça. Apenas o Senhor pode retribuir de maneira apropriada aquilo que cada pessoa merece receber pelos seus atos. Por isso que essa imagem da vingança, ela é tão forte. Veja o que o Robertson escreve a esse respeito. Leia comigo, por gentileza. Ele diz assim: Deus exibe um controle calculado em sua distribuição de vingança. Ele nunca cede às paixões. Isso aqui é interessante de grifar. Ele nunca cede às paixões. Nunca excede o decoro. Nunca compromete seus objetivos finais por causa de uma resposta reacionária às provações atuais.
Ele é super justo. Por isso, seus justos julgamentos não podem ser questionados. E, em última análise, podem suportar o escrutínio mais crítico de todos e quaisquer, porque sempre permanecem sujeitos às suas calmas perfeições como Deus. Isso é demasiadamente belo. O que o Robertson está dizendo para a gente é exatamente um Deus que é justo, que sonda o coração de todos, que sabe as intenções de todos e por isso ele pode fazer vingança. Porque ele sabe como cada um se portou em relação à sua mensagem. Ele sabe como cada um se portou, e aqui, no versículo de número 3, o profeta adiciona um elemento sobre o Deus que faz vingança, que é um elemento importante dessa teologia. O profeta diz assim, eu faço questão de grifar, porque esse é um aspecto importante. Ele diz, o Senhor é lento. Desculpa, aqui. O Senhor é lento em se irar. Olha que coisa maravilhosa. E por que isso aqui é maravilhoso? Ele está dizendo para a gente, deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo para a gente que apesar do Senhor ser zeloso e vir com a sua vingança contra aqueles que se opõem ao seu plano, não está dizendo para a gente que Deus é lento em se irar. Esse aspecto da mensagem do profeta é importante exatamente porque o profeta está assumindo que, por ser lento em se irar, o Senhor pode perdoar, o Senhor pode ser misericordioso, porque ele não fica irado com pressa. Ele não traz o justo juízo imediatamente. Nesse sentido, todo esse tempo que a Síria tem ouvido a mensagem do Senhor, e nós temos aí 100 anos de história, mostra o quanto o Senhor é lento em se irar. Seguindo a leitura, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeiras debaixo dos seus pés. Veja, esse tempo que os assírios tiveram para mostrar arrependimento, para viver de maneira diferente, não foi suficiente. Eles ultrapassaram o ponto e agora estão num caminho sem volta. A única coisa que eles podem esperar pela forma como eles têm vivido esses 100 anos depois de terem ouvido a mensagem de Jonas é o julgamento de Deus, que certamente virá. E mesmo que este seja um império forte, o profeta faz questão de destacar alguns dos atributos de Deus. Deixa eu destacar aqui para vocês, na leitura novamente, ele diz assim, ele demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeiras debaixo dos seus pés. Você consegue ver como isso aqui é interessante? Porque o que o profeta está dizendo para a gente é que aqui na terra não haveria absolutamente ninguém que pudesse fazer frente ao Império Assírio. Não há ninguém que consiga, com força, submetê-los ou diminuir o seu poder. Não há ninguém que possa se opor aos assírios. Como não há ninguém que possa retardar os assírios, eles se sentem envaidecidos. Mas aqui o profeta destacou na leitura que nós fizemos que Deus, o Criador, o Redentor de Israel, ele tem força sobrenatural suficiente para fazer isso. Se aqui na terra você não tem um império forte, você tem o Deus, Criador, soberano que pode fazer. E aí o profeta faz questão de destacar isso, ainda mais no versículo 4, para mostrar exatamente essa autoridade de Deus. Veja aí. A sua ordem, os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Baçã e do Carmelo se esvaem e os bosques do Líbano murcham. O primeiro aspecto que eu queria destacar aqui tem a ver exatamente com ele está mencionando as palavras terra e as palavras água. Isso aqui é importante porque ele está falando sobre os pastos verdejantes e aqui em cima no versículo ele fala também sobre os rios. Eu vou riscar aqui, olha aí. Esses são dois aspectos importantes. Assim como um mestre tem autoridade para repreender o seu aprendiz,
O Senhor que criou todas as coisas, ele tem autoridade para repreender o mar e a terra. Ele é Senhor sobre a criação. Ele pode tornar todos os rios em árido, como também pode tornar todos os pastos em desertos. Mas aí o profeta destaca algo mais no versículo 5, porque o poder de Deus não está restrito a uma única área do mundo. O versículo 5 faz questão de dizer que o Senhor também faz os montes tremerem, as colinas se derreterem, a terra se estremecer. E tudo isso aqui é uma referência muito clara aos fundamentos do mundo. Então ele é soberano sobre o mar, sobre a terra e sobre os fundamentos do mundo. Veja que interessante. Ele é tão poderoso que as montanhas tremem, as colinas se derretem e a terra treme diante dele. Isso não está claro para a gente aí? Sabendo que é esse Deus que está anunciando essa mensagem, o que é que o profeta conclui? Ele conclui o seguinte, versículo de número 6. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira? São duas perguntas retóricas, né? Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. Depois de fazer essas duas perguntas retóricas, elas exigem uma resposta apropriada. Quem é que pode resistir à indignação de Deus? Quem é que pode sobreviver à sua ira ardente? E a resposta às duas perguntas retóricas é ninguém. Nenhuma nação é tão forte, nenhuma nação é tão suficiente para resistir o poder de Deus. Nenhuma nação é tão forte o suficiente para resistir às coisas que o Senhor pode realizar. Por isso mesmo, no versículo de número 7, eu encerro mostrando para vocês exatamente o momento em que Deus faz o julgamento da Síria, identificando o inimigo, mas identificando também aqueles que são aliados do Senhor. Olha que interessante esse versículo 6 e 7. O texto bíblico diz assim: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários, escuridão adentro. O profeta está deixando muito claro para nós algo que precisa ser notado. Se até o versículo 6, todas essas descrições de Deus foram feitas para falar sobre o juízo de Deus, sobre a força de Deus para se opor à Síria, aqui no versículo de número 7, começa a ficar claro que aqueles que se voltam para o Senhor, eles não precisam ter medo. As pessoas que sabem deste Deus que trará juízo não precisam temer, porque Deus é bom e este povo que confia no Senhor desfrutará dessa salvação. O julgamento aqui é identificado para os inimigos de Deus, e no caso ele vai mencionar isso no versículo 11 e 12. O julgamento de Deus é contra Nínive. Deus virá contra eles para julgá-los, mas em relação a essas pessoas que confiam no Senhor, ele vai demonstrar misericórdia. Em relação a quem está sendo oprimido, ele vai revelar sua salvação. O Senhor responde o clamor daqueles que estão aflitos, trazendo alívio, enviando julgamento para aqueles que estão oprimindo o povo de Deus. Por isso que ele diz que o Senhor é bom. Mas veja, ele faz questão de destacar algo que eu também preciso destacar. O Senhor é bom e forte refúgio quando vem a aflição. Ele está perto, veja que interessante, ele está perto daqueles que nele confiam. Isso merece muito a nossa atenção. O Senhor é bom, mas apenas para aqueles que buscam abrigo nele, para aqueles que nele confiam. Nesse sentido, essa pessoa que está sofrendo opressão do Império Assírio, ela deve procurar encontrar no Senhor a sua libertação. Por isso que o profeta deixa muito claro,
o Senhor conhece aqueles que buscam abrigo nele. O Senhor sabe quem são as pessoas que confiam nele. E por isso que nós somos estimulados a confiar no Senhor. Porque Deus sabe quem são as pessoas que preferem confiar nele, que é um justo juiz, e no seu refrigério. Como também o Senhor conhece aqueles que preferem confiar em sua justiça e no seu poder, que é o caso dos assírios. Eu encerro então esta primeira sessão, lendo com vocês uma citação para a gente poder ir para as nossas aplicações. Veja comigo. Existe maldade no mundo e muitas vezes vem na forma de impérios despóticos. Esses impérios despóticos são impérios onde você tem uma pessoa que faz a sua vontade valer. Ele se coloca como soberano. Mas ao longo da história, quantas vezes o mal mostrou sua cara feia? Quantas vezes? Quantas vezes? Muitas vezes, não foi? Mas ele também foi cortado da terra. Por quê? Porque Yahvé é o guerreiro divino que libertou no passado, que ainda libertou no presente e que finalmente terá a vitória no futuro. Isso é extremamente importante para nós. Porque a mensagem de Naum é sobre um rei que se coloca como soberano sobre tudo, não há ninguém que possa se opor a ele. Surbanipal é este homem, mas o Senhor se levanta dizendo: quem é Surbanipal? Como a gente costuma usar naquela gíria popular, né? Quem é fulano na fila do pão? Deus estaria dizendo exatamente isso. Quem é Surbanipal na fila do pão? Quem ele pensa que é? O Deus soberano, que é mais poderoso do que ele, trará juízo. Eu encerro a minha aula partindo para a terceira sessão e aqui eu faço 3 aplicações. Primeira aplicação. A vingança de Deus é justa. A nossa é perversa e mal. E aqui eu preciso frisar 2 palavras. Primeiro, a palavra justiça e segundo, a palavra perverso. Por quê? Porque essa comparação é importante. Diversas vezes na Bíblia, o texto bíblico vai falar sobre como nós somos proibidos de fazer vingança. Ao invés da vingança, o texto bíblico estimula o povo de Deus ao amor. Jesus nos ensinou isso, né? Orem pelos seus inimigos, perdoa os nossos inimigos. Mas por que Deus, diferente de nós, pode fazer vingança? Se nós não podemos, por que Deus pode? E aqui eu queria citar exatamente o Salmo 94, porque ele nos ajuda a compreender a diferença entre nós e Deus. O Salmo 94 diz assim: ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta seu esplendor. Levante-se, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Você viu essas 2 palavras aí? Essa é a diferença entre Deus e nós. Deus é o único juiz da terra que consegue retribuir de maneira apropriada a cada um de acordo com as suas obras. Por isso que ele é o único que pode fazer vingança. Porque ele conhece as intenções e os planos das pessoas. Um juiz da terra consegue julgar apenas a partir dos fatos que são apresentados. Um juiz da terra não consegue sondar o coração de ninguém. Ele não consegue sondar as reais motivações. Mas Deus conhece os corações. Deus conhece as intenções. E mais, ele consegue oferecer julgamento perfeito. Por isso que o julgamento perfeito pertence ao Senhor. E é isso que nós temos como primeira aplicação. A vingança de Deus é justa. A nossa é perversa e mal. O povo do Senhor deve orar pelos seus inimigos. Mas o Senhor, ele é capaz de fazer vingança porque ele é um justo juiz. Segunda aplicação. Deus conhece aqueles que nele buscam abrigo. Isso aqui é importante, porque se nós compararmos Nínive de Jonas e Nínive de Naum, nós vamos perceber que são
mesmos povos, mas com atitudes completamente diferentes. Nínive de Jonas ouve a mensagem, se arrepende e encontra abrigo no Senhor. Nínive de Naum não se arrepende. Prefere confiar na sua força, na sua posição política, que era importante dentro da região. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa cabeça. Deus sabe como cada um de nós lida com a confiança que nós temos nele. Deus sabe. E eu gosto sempre de citar esse texto, porque é um texto que fala muito sobre isso, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Deus sabe quem é que confia na hora da guerra no Senhor. E ele também sabe quem confia na hora da guerra no seu poder e na aliança política em nós. Que Deus esse dia possa sondar o seu coração enquanto você assiste essa aula e possa te ajudar a avaliar isso. Onde está a sua confiança? Você tem feito do Senhor o seu abrigo? Terceira e última aplicação para encerrarmos. Aqueles que buscam abrigo em Jesus descobrirão o quanto Deus é bom e misericordioso. Esse ponto me lembra João capítulo 10. Porque João capítulo 10 trata exatamente sobre Deus como sendo este abrigo e Cristo como sendo a porta que nos dá acesso a este abrigo para as ovelhas descansarem, o aprisco do Senhor, o lugar seguro. É importante sabermos disso, porque a confiança que nós temos tem que estar no Senhor Jesus. Nós, o povo de Deus, precisamos descobrir isso. A nossa confiança e o nosso abrigo está no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que tem toda a nossa confiança, porque cremos que é Ele que nos dá acesso ao lugar de segurança que está em Deus. E nós precisamos avaliar perfeitamente isso. Você sente segurança por causa da sua condição social? Por causa da sua qualidade de vida? Você sente segurança pelo lugar onde você mora? Deus sabe em quem temos crido. E eu espero muito que você sinta seguro exatamente por causa da obra de Jesus. Que você sinta a segurança que apenas Cristo pode nos dar. A segurança de salvação. A segurança de estarmos protegidos e escondidos em Deus. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguirmos com o nosso estudo. Não deixe de orar por mim para que Deus continue me capacitando a utilizar esses recursos para ser bênção à sua vida. Eu te espero então na próxima semana. Até lá.